Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Jéssica. Na aula de hoje, nós veremos sobre a reprodução assexuada e sexuada dos seres vivos. Vamos lá? Então, antes da gente fazer essa classificação em assexuada e sexuada, entender como é que ela acontece, vamos entender primeiro o que é, afinal, esse processo de reprodução. Quando falamos de reprodução, estamos falando do processo biológico, que nada mais é do que a capacidade dos seres vivos de gerarem descendentes. Então, é muito importante que aconteça esse processo para que as espécies permaneçam vivas. Se de repente alguma espécie para esse processo reprodutivo, é evidente que, seguindo o ciclo da vida, vai chegar um momento que aquela espécie deixaria de existir. Então, a reprodução é um processo que tem que continuar para que a espécie permaneça viva. E esse processo de reprodução, esse processo de gerar descendentes, que somente os seres vivos apresentam, ela se divide basicamente em reprodução sexuada e reprodução assexuada. Como eu falei para vocês, é um processo que garante a preservação e, ao mesmo tempo, a continuidade das espécies. Aí a gente tem até uma tirinha, que eu ainda não vou falar de que tipo de reprodução é essa. Mas essa tirinha seria uma bactéria pensativa que pensa o seguinte: gosto de um pouco de solidão, sinto aflorar minha dupla personalidade, saco, minha solidão dura só 20 minutos. Então, como vocês viram aí nessa tirinha, a gente vê um exemplo, claro, né, uma sátira, uma charge, né, que traz de uma forma aí um pouco engraçada, um pouquinho como que é o processo de reprodução e que ele aconteceu em um curto espaço de tempo. Vamos ver a que tipo de reprodução se refere aí essa reprodução tão rápida e que praticamente não gastou energia. Essa reprodução que vocês viram é classificada como reprodução assexuada. Ali vocês viram que o único indivíduo, ele passou a ser 2, que é a característica principal da reprodução assexuada, pois ela é aquela onde o organismo, para se reproduzir, ele não precisa de um parceiro, simplesmente consegue se dividir sem receber células de outro indivíduo da espécie, tá? Outra característica importante é que, para acontecer a reprodução, a gente precisa de indivíduos da mesma espécie para conseguir a garantia depois de descendentes férteis, de descendentes que também consigam se reproduzir. Essa reprodução, como eu falei, que é assexuada, só precisa de um membro da espécie e forma organismos que são geneticamente idênticos. Então, essa é uma informação muito importante a respeito dessa reprodução, porque aqui a gente não tem uma certa variação de DNA, simplesmente um vai ser a cópia do outro. Quando a gente fala ainda sobre esse tipo de reprodução, nós temos 4 tipos principais de reprodução assexuada. Nós temos a chamada de bipartição, fragmentação, esporulação e brotamento. Como vocês viram lá na tirinha anterior também, foi um processo que aconteceu em cerca de 20 minutos. Ou seja, é um tipo de reprodução que, além de não precisar de um outro indivíduo, acontece de uma forma muito rápida e simples por não haver gasto de energia. Aí nessa imagem vocês podem observar o exemplo de 2 tipos de reprodução assexuada. No primeiro caso, nós temos o exemplo de uma reprodução assexuada chamada bipartição e no segundo chamada de brotamento, que é característica aí das esponjas. Então, no primeiro caso, é um caso bem típico aí de bactérias, onde uma célula-mãe vai chegar a um determinado momento que seu material genético vai estar pronto para se dividir em 2. Então, ela vai ser bipartida. De uma célula-mãe, eu vou ter no final 2 células filhas. E no segundo caso, no brotamento, a gente tem a formação de um broto lateral. Vai chegar um momento que esse broto lateral vai sofrer um processo de maturação. Ele vai estar pronto para se desprender. Quando se desprende e encontra uma superfície para se fixar, se desenvolve e dali nós temos um novo indivíduo. Como eu falei, esse tipo de reprodução ele é bem característico aí para as esponjas. Eu tive aí o crescimento de um broto, esse broto, quando encontrou o momento ideal, se desprendeu, conseguiu chegar na superfície, se desenvolve e gera aí uma nova esponja. Já quando a gente fala da reprodução sexuada, diferentemente da reprodução assexuada,
Nessa daqui, eu preciso do encontro de dois gametas. Eu preciso que o gameta masculino se desloque, consiga se locomover até chegar ao gameta feminino, para que ocorra o processo de fecundação. Nós, os humanos, nosso processo de reprodução se encaixa nesse tipo, na reprodução sexuada. E o que são esses gametas? Esses gametas, eles nada mais são do que células sexuais que vão carregar as características genéticas que os descendentes irão herdar. Então, se nós somos parecidos com os nossos pais, é porque nós recebemos características do gameta do nosso pai e do gameta da nossa mãe. Eles se juntaram e deram origem a quem nós somos hoje. E na reprodução sexuada, é importante a gente destacar também que ocorre o que é chamado de recombinação genética. E com isso a gente tem a formação, a cada vez que acontece a fecundação, de indivíduos que têm um DNA diferente, cada um tem suas características. Claro que você pode ter características semelhantes com o seu irmão, se caso você tenha, mas você tem características próprias também. Então a diferença aí forte entre a reprodução sexuada e assexuada é que lá na assexuada eu falei para vocês que eu não tenho variação, eu tenho simplesmente cópias ou clones. E aqui cada indivíduo tem suas características porque nós temos esse fator de variabilidade genética. E aqui a gente tem um pouquinho aí em relação aos reinos dos seres vivos. Nós temos aí 5 reinos. Nós temos o reino Monera, Protista, o reino Fungi, Planta e o reino Animalia. Lembrando que o Monera é o reino mais simples que nós temos, que é o reino onde nós encontramos apenas indivíduos com célula procarionte, ou seja, aquela célula que ainda não apresenta núcleo. É também o grupo onde a gente encontra as bactérias. Já no Protoctista, já temos células eucariontes, é o grupo onde nós encontramos o reino onde encontramos os protozoários e as algas. Já são um pouquinho mais complexos. E claro, nos 3 demais também são células eucariontes, o que vai mudar aí vão ser os indivíduos encontrados. No reino Fungi nós encontramos aí os fungos, no reino Planta nós encontramos as plantas e no Animalia os animais independentes, se for vertebrado ou invertebrado. Vamos ver qual que é o tipo de reprodução de cada um, agora que a gente relembrou quem são os reinos. O reino Monera, que é o reino das bactérias, eles somente se reproduzem por reprodução assexuada, ou seja, aquela tirinha lá do início, onde uma formou duas, que foi aí aproximadamente 20 minutos, estava falando do reino Monera, porque ele sempre se reproduz por esse tipo de reprodução que não tem variação, simplesmente um é clone do outro, acontece em um curto espaço de tempo, não tem gasto de energia. No segundo reino, que é o reino Protista ou Protoctista, pode acontecer os 2 tipos, tá? Pode ser reprodução com gasto de energia, que é a assexuada, ou sem gasto, que é aquela mais simples, que é a assexuada. Porque existem alguns indivíduos desse reino que conseguem aí fazer ou sexuado ou assexuado ou ainda os 2. Já no reino Fungi, que é o reino dos fungos, nós vamos encontrar também os 2 tipos de reprodução, assim como no reino das plantas e no reino dos animais. Então, o que a gente tem de forte caracterização de cada um tipo é que a gente tem gasto de energia, é um processo mais demorado, porque a gente precisa do encontro dos gametas, masculino e feminino, para que aconteça, né, a fecundação. E na assexuada, eu não tenho, assim, tantas exigências, é um processo mais simples, mas que também, se for acometido por algum tipo de vírus ou algo que tente trazer alguma barreira que possa destruir aquele indivíduo, certamente todos os outros também vão ser destruídos facilmente, porque eu não tenho variabilidade genética. Então ele vai ficar suscetível aí, né, a danos, porque não vai ter nenhum tipo de variação. Todo mundo vai ser igual. Se um sofre, todos podem sofrer igual, digamos assim. E aí, para a gente fechar, nós temos o nosso exercitando, tá? Na nossa primeira pergunta, com base no que a gente viu aqui, diz assim: por que organismos mais simples tendem a realizar a reprodução assexuada? Na segunda pergunta, que tipo de reprodução demanda mais energia dos organismos envolvidos? E por último, na terceira, ao analisar alguns anfíbios em seu momento de reprodução, percebeu-se que alguns podem realizar, né, fecundação externa. Um aluno, então,
concluiu que se tratava de uma reprodução assexuada. Vocês acham que esse aluno estava correto? Quando a gente fala dos anfíbios, é onde a gente encontra sapo, rã, perereca. E aí, o que vocês acham dessas perguntas? Nesse caso, na primeira, gente, é um tipo de reprodução que ela é mais simples e mais rápida. Então, por ser mais simples e mais rápido, não tem muitas exigências. Por isso que é o tipo de reprodução que as bactérias obrigatoriamente irão seguir. É o modelo que elas vão fazer, elas são seres simples. Quando a gente fala da segunda, qual é que demanda energia? Reprodução sexuada. Porque o gameta masculino ele tem que conseguir se deslocar, tem que conseguir se movimentar ao encontro do gameta feminino, para que a fecundação ocorra. E isso gera um gasto de energia. E na terceira, que falava aí acerca dos anfíbios, que é uma fecundação externa, que o aluno logo falou que era reprodução assexuada, ele estava equivocado. Por quê? Por mais que seja uma fecundação fora do corpo da fêmea, o que acontece? O macho, ele vai estimular a fêmea a soltar os seus gametas, geralmente na água. Quando esses gametas são soltos na água, ele também libera os seus gametas na água. Para quê? Para que na água haja o encontro do masculino com o feminino. Então, se há esse encontro de gametas de dois indivíduos diferentes, se há a fecundação, que é essa fusão, esse encontro dos gametas, só pode ser reprodução sexuada. Porque se não fosse, se não dependesse, do encontro aí de dois indivíduos com gametas diferentes para que houvesse a geração de descendentes, eu seria aí simplesmente assexuado, mas não é o que acontece. Então não é por ser aí uma fecundação externa que automaticamente se encaixa na reprodução assexuada. Só vai ser reprodução assexuada se não depender de outro indivíduo para que haja aí a fertilização e consequentemente aí o surgimento de novos, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje. Vocês podem acessá-la mais vezes lá na plataforma Eduque. Até a próxima aula!